quarta-feira, dia 29 de novembro, vamos trazer mais alguns estudos de gráficos semanais, já que o foco do nosso canal é estudar mais o médio e longo prazo dos ativos. Ressalto sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Vamos começar por AL3. A AL3 nessa quarta-feira fechou nos 87 centavos. O nosso gráfico semanal está negativo, queda até o momento de 3,33%. O que a gente observa rapidamente, estamos abaixo das nuvens de Shimoku, abaixo das duas médias pretas, as médias de 50, então, segundo as médias de 50 e as nossas nuvens de Shimoku, estamos no movimento mais baixista há muito tempo, já que o ativo está nessa condição há várias semanas, meses e até mesmo anos, ou seja, estamos abaixo das duas médias de 50 desde que elas começaram a serem desenhadas no nosso gráfico desde outubro de 2021. Claro, sempre aqui a ideia pensando mais no longo prazo do ativo. E o que a gente observa, semana passada fechamos nos 90 centavos, a nossa primeira média mais curta, verde-limão, Tenkan, a média de 9 do Shimoku estava na região dos 87,5, ou seja, fechamos acima dessa média. Já que a gente ganhou a primeira média, é interessante continuar pelo menos com fechamento acima dessa média, para quem sabe a gente começar a trabalhar com algum hipótese de região de suporte do preço. Então, essa semana estamos nessa região no 87,5, ou seja, 88 centavos. Interessante pelo menos a L3 voltar a fechar acima dos 88 centavos, pensando mais no curto prazo. Já a nossa exponencial de 21 permanece acima do preço, ou seja, preço abaixo da vermelha, exponencial de 21, e a de 26, a nossa média 26 do Ishimoku, a nossa Kijun. Kijun no R$1,19 e a nossa exponencial de 21 na região dos 97,5. O ativo poderia ficar mais interessante, pelo menos aqui, segundo as nossas análises e para o nosso canal, quando pelo menos ganha exponencial de 21. Claro, sem ainda comprar um ativo contra as nuvens e contra as médias de 50, que não é o ideal. Mas aqui pelo menos começar a ganhar a vermelha, a média vinho. Então aqui a média mais próxima é vermelha, na região do 97,5, seria um fechamento mais interessante para a nossa AL3. Interessante também a gente ressaltar o que o ativo fez nas últimas semanas e meses. Olha só o movimento, por exemplo, aqui de 24 de abril, quando ele fechou acima de todas as médias mais curtas do nosso canal, lateralizou e depois voltou a perder todas as médias desde a semana de 26 de junho, que a gente já trouxe para vocês, que ficou numa condição mais prejudicada. Poderia segurar em alguma região de suporte anterior, mas o ativo foi embora. Interessante a gente ver que o ativo agora está na região dos 87 centavos e a gente tem um fundo aqui de dezembro de 22 na região dos 88 centavos, mínima da semana de 12 de dezembro. Quem sabe o ativo pode ter feito algum tipo de falso rompimento e voltar a trabalhar aqui pelo menos acima dos 88 centavos. Então 88 centavos é uma região de preço muito importante aqui para a L3. Durante a semana vou trazer novos ativos, quem sabe trago novamente a L3 com os nossos indicadores. Para o vídeo não ficar tão longo, eu só vou trazer os pontos das médias, tá? Vamos trazer também rapidamente o nosso gráfico semanal. Aliás, nosso gráfico mensal, o semanal eu acabei de trazer para vocês, olha só, o gráfico mensal começou a ter a nossa média verde-limão, que é a de 9 do Ishimoku, desde o mês de julho de 21, aqui na AL3, e a gente nunca ganhou sequer a primeira média aqui do nosso gráfico mensal. Interessante, pelo menos o ativo está acima dessa média. Não é uma regra, mas é a maneira como a gente gosta de estudar e ver os ativos com vocês. Chegou a tocar no mês de junho de 23 e para esse novembro o ativo está na região, claro, dos 87 centavos, mas a média verde-limão, média de 9 do nosso Ishimoku, no R$1,22,5, ou seja, ainda estamos bem distante dessa média aqui do nosso canal. A gente observa que a linha de atraso, a Chico Span, abaixo do preço, também longe do preço. O ideal é quando a gente vê também, quem sabe, de preferência, essa linha cruzar no nosso gráfico mensal. Mas vamos ficar atento também com o nosso gráfico mensal. Interessante, a gente estuda o semanal e traz também o mensal para vocês. Ressalto, não é recomendação, são apenas estudos gráficos. Vamos continuar agora o nosso vídeo com o Prio 3 na tela. Prio 3 nessa quarta fechou nos R$ 45,91, até o momento uma semana negativa de menos 2,75%. O que a gente observa? A Prio 3, diferentemente, por exemplo, da L3, o gráfico semanal segue acima das nuvens, a nuvem futura segue verde, o ativo veio desenhar região de suporte, por exemplo, nas médias de 50 por volta de março de 2023,
por volta também de junho, julho de 2022. Olha só, as médias de 50, região de suporte em dezembro, janeiro de 22, médias muito importantes que o ativo vem respeitando como região de suporte. No entanto, nas últimas semanas a gente observa uma certa lateralidade aqui em Prio 3, a gente já conversou sobre isso. Para quem já é inscrito no nosso canal, a gente conversou, se não me engano, foi a semana passada ou retrasada. A gente observa que a média verde-limão, a Tenkan de 9 períodos do Ichimoku segue flat, ou seja, segue de lado. A nossa média lenta de 26 do Ichimoku também flat, ou seja, ambas estão flats. A gente pode considerar um movimento mais lateral e a gente observa que o ativo está com dificuldade de romper e realmente renovar seus topos e deslanchar novamente, assim como fez recentemente nos últimos meses um forte movimento. A gente não gostaria de ver, olha só, a média verde-limão já está acima do preço e temos a nossa média vermelha exponencial de 21 que vem trabalhando como uma região de suporte. A gente não gostaria de ver, de preferência, o ativo perder essa média. Não quer dizer que vai desabar, que vai perder essa média, mas é uma média interessante. Muitas pessoas podem, muitos players, aliás, podem trabalhar com uma região de stop nela. Então, muito interessante a gente não perder essa média no semanal. Para essa semana, em Prio 3, essa média está na região dos R$ 45,56. A mínima da semana até essa quarta foi 45,43, ou seja, a gente já tocou novamente na exponencial de 21. Interessante a gente observar o ativo no último dia da semana, pelo menos fechar acima da exponencial de 21, senão pode reforçar uma hipótese de tocar a nossa média vinho, a nossa média lenta de Ichimoku, que está na região dos R$ 42,13. Assim como a gente acabou de mostrar, tem também possibilidade de região de suporte nas nuvens ou até mesmo nas médias pretas de 50. As médias de 50 na Prio 3 estão na região R$ 40,69 e R$ 41,16. Não quer dizer que vai corrigir até as médias de 50, não quer dizer que vai corrigir até as médias de 50 e voltar a subir. O mercado é soberano, é imprevisível, ele faz o que ele bem entender. Mas a gente gosta de estudar as médias e os movimentos para a gente trabalhar hipóteses. A gente observa também que a nossa linha de atraso do Ichimoku, a Chico Span, está se aproximando do preço. Interessante que nas próximas semanas o preço comece a subir, para essa linha começar a subir também, porque caso comece tanto a trabalhar dentro dos candles, a gente pode considerar reforçar a ideia de lateralidade do preço, quanto não é interessante quando essa linha corta abaixo do preço, recuperando aqui um momento vendedor, por mais que ainda segundo as nuvens seja uma tendência altista. Vamos trazer rapidamente também outros indicadores, já que a gente trouxe, se eu não me engano, foi o IFR Money Flow Index, que foi uma visão bem interessante que a gente trouxe para vocês. Nosso IFR segue na região dos 53, estamos acima dessa linha preta, ou seja, estamos ainda acima do nível de 50, ok? Bacana, a gente gosta de ver quando o ativo, pelo menos o IFR acima do nível de 50, no entanto, a gente chamou a atenção que a nossa linha verde, nosso Money Flow Index, já cortou abaixo do nível de 50, a gente observa que o Money Flow Index vem realizando novos fundos, topos mais baixos aqui no nosso gráfico semanal, ao contrário do que o preço vem fazendo. O preço está de lado, no entanto, nosso indicador segue renovando seus fundos e chamou a nossa atenção. Interessante a gente retomar todas as médias no gráfico semanal e, de preferência, a nossa linha verde, nosso Money Flow Index, cruzar novamente acima do nível de 50, porque aqui no canal a gente trabalha com o básico. Acima do nível de 50 é um momento, um viés mais comprador, abaixo é um viés, um momento mais vendedor, é o básico que a gente gosta de trabalhar aqui no nosso canal. Então, só para retomar as médias importantes da nossa Prio 3, trazendo aqui para vocês, a nossa exponencial de 21, que a gente não gostaria de ver o ativo fechar abaixo, 45,56, e a nossa média verde-limão, média rápida de Ichimoku, 47,24. Seria interessante fechar novamente acima dos 47,24, para pelo menos a gente garantir um fechamento novamente acima de todas as médias, mas atenção, caso o ativo venha fechar abaixo da exponencial de 21. Não quer dizer que é para comprar ou que é para vender, mas para quem gosta de trabalhar com stop na exponencial de 21, pode ser um momento de atenção. Vamos continuar nosso vídeo agora com outro ativo que a gente gosta sempre de trazer em nosso canal. E a RBR3 nessa quarta-feira fechou nos R$ 48,93, acumulado na semana, alta de 4,57%. Para quem já é nosso inscrito, a gente traz a RBR3 há muito tempo no nosso canal, até mesmo desde a primeira vez que ela ganhou a nossa média lenta do Ichimoku, semana de 24 de abril, e sempre a gente tem conversado o quê? Sobre a nossa pontilhada laranja,
foi uma região importante de resistência por volta aqui de julho de 2023. Depois, novamente, região de resistência em agosto, região de resistência em 9 de outubro. No entanto, a gente começou a fechar acima dessa média pontilhada laranja, nossa aritmética de 80, a partir de meados da semana de 30 de outubro. Depois, na semana de 6 de novembro, a gente fechou acima de todas as médias mais intermediárias aqui do nosso canal, inclusive acima dessa aritmética de 80. Aqui o ativo ainda estava na região dos R$ 44,13. Perdeu até a média vinho na semana seguinte, voltou a fechar acima dessa média vinho aqui no nosso canal, e a gente já trouxe o fechamento na semana passada. Aliás, não foi o fechamento, acho que foi durante a semana que o candle da IRBR3 começou a nos chamar novamente a atenção, e a semana positiva até 4,57. Até a gente tinha colocado alguns pontos gráficos referente ao R$ 48, que era a máxima do candle de 28 de agosto. Até vou apagar, porque já bateu os R$ 48 que a gente tinha colocado como possível alvo ou uma região de resistência. Temos a nossa aritmética de 80, que agora está bem abaixo do preço. Vamos apagar também essa aritmética de 80. Por enquanto, vamos ficar só com a nossa média lenta de Shimoku 26, com a possibilidade de um fechamento bacana para a RBR3 manter o fechamento acima da nossa média lenta de Shimoku. Então a gente gostaria de ver essa semana IRBR3 manter o fechamento acima dessa média, ou seja, é fechar acima dos R$ 46,01. Então um ativo bem interessante, acima das médias de 50, acima das duas médias do Shimoku, acima da exponencial de 21. Por hora, a aritmética de 80 serviu como uma região de resistência. Vamos deixar também a nossa exponencial de 80 como uma região importante no preço. A exponencial de 80 por hora está nos 57,99, ou seja, estamos distante. Temos aqui também a borda superior da nuvem, que pode servir como uma região de resistência, nos R$ 55,18, mas é verdade que o ativo fez forte movimento, lateralizou e perdeu até algumas médias importantes, mas recuperou, e o ativo vem demonstrando uma certa força. Não quer dizer que vai continuar o movimento, não quer dizer que vai chegar até os R$ 55, mas a gente observa que o ativo esboça algum tipo de recuperação pelas nossas médias. Trazendo rapidamente nosso DMI positivo e negativo. Para quem gosta do nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para a gente continuar a crescer e continuar a fazer vídeos para vocês, vídeos novos sempre. Percebam, o nosso DMI verde positivo acima do negativo desde a semana de 10 de abril, fez aqui, olha só, nosso ADX, deixa eu até dar um zoom aqui no nosso ADX, movimento forte, ó, linha preta apontando para cima, movimento forte, ganhou nível de 15, 20, 25, verde acima do vermelho, é força do movimento altista. Perdeu tração, perdeu velocidade e voltou a ganhar força nas últimas semanas, principalmente a semana de 6 de novembro, que foi uma semana importante, já que foi a semana que a gente voltou a confirmar o fechamento acima da aritmética de 80. A gente observa a DMI verde relativamente distante do negativo, não quer dizer reforço que vai fazer uma pernada tão linda quanto fez, não quer dizer que não pode sentir alguma região de resistência e começar a devolver, é apenas trazendo os indicadores e as médias. Percebam que a gente ainda está com o fechamento do candle dentro das nuvens do semanal. Claro, se a gente trazer rapidamente aqui o diário, a gente está acima das nuvens, diferentemente do semanal, mas a gente gosta de trazer principalmente o semanal. O semanal ainda dentro das nuvens. Temos um topo aqui também na região dos R$ 55,45, pode ser região de resistência, atenção, mas o ativo vem interessante essa semana. Vamos trazer rapidamente também o mensal, para a gente ficar também por dentro do mensal da IRBR3. Trazendo aqui o mensal, olha só, candle robusto de queda de março de 2020, Covid, todo o problema que a empresa teve no início de 2020, perdeu a exponencial de 21, perdeu a média vinho do Shimoku e nunca mais retomou essas duas médias. Médias importantes aqui do nosso canal. Vamos deixar aqui então também para a gente trabalhar esses pontos gráficos. Média vinho do Shimoku segue na região dos R$ 89,99 e a exponencial de 21, região dos R$ 65,96. Por enquanto vamos trabalhar com esses pontos aqui no mensal e olha só, a nossa média verde-limão serviu de suporte no mês de agosto de 23. Atenção também na média que a gente gostaria de ver o fechamento acima dessa média, a partir do momento que a gente ganhou a média verde-limão, que é a primeira média mais curta do nosso canal, tem cut 9, interessante manter esse fechamento, não é legal quando a gente volta a fechar abaixo dessa média. A média verde-limão para novembro aqui em RBR3 está nos 36,86, só se tiver uma grande valorização nos próximos dias
Aliás, amanhã, né, a gente só tem mais um pregão para fechar abaixo dessa média, então vamos continuar aqui trabalhando com a ideia que a RBR3 continua com o fechamento acima da média verde-limão, a nossa Chico Span vem se aproximando, interessante também quando a gente tem esse tipo de cruzamento aqui, essa linha de atraso, que é o próprio preço e não uma média acima do preço. E agora vamos continuar nosso vídeo com mais um ativo para vocês. Para quem gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal Nuvens de Valores. Nessa quarta, CAB3 fechou nos R$ 8,12, até o momento a semana positiva com alta de 4,50%. Ontem fizemos um vídeo especial com alguns dos destaques da semana, a gente acabou não trazendo CAB3, mas para quem não assistiu o nosso vídeo de ontem, também trouxemos ativos que já estão com fechamentos acima das nuvens de Shimoku, que é o foco aqui do nosso canal, gráfico semanal e também o nosso gráfico mensal. Interessante trazer esse CAB3, a gente já tinha estudado algumas vezes o ativo algumas semanas, principalmente meados talvez de abril, maio, porque o ativo na semana de 8 de maio, quando ele estava na região dos R$ 3,84, agora estamos nos R$ 8,12, já tinha um fechamento acima, por exemplo, de um topo anterior, próximo de um topo anterior, e acima das duas médias pretas, as nossas médias de 50, e o ativo deu uma porrada, e a nossa exponencial 144 serviu como uma região de resistência. Interessante a gente ver que o ativo, olha só, corrigiu. Para quem estava posicionado desde aqui de baixo, poderia ter feito algum tipo de parcial ou na 144, já que demonstrou claramente que era uma região de resistência, ou aguardou algum tipo de fechamento abaixo da média, por exemplo, verde-limão. O ativo ainda fechou abaixo da exponencial de 21, aqui na semana de 2 de outubro. Poderia também, para quem gosta de trabalhar com a nossa média vermelha exponencial de 21 como uma região de stop, teria vendido CA por volta dos R$ 5,00 e comprou aqui embaixo, abaixo dos R$ 4,00. No entanto, o que nos chama a atenção, olha só, esse candle de 30 de outubro de 23. O ativo voltou a fechar acima de todas as médias mais curtas e intermediárias do nosso canal. Faria sentido alguma compra na abertura ou na renovação da máxima, mas, claro, sempre com prudência e gerenciamento de risco. Poderia deixar um stop abaixo, por exemplo, do fundo anterior ou abaixo também das médias aqui, exponencial de 21 ou a nossa média vinho do Shimoku. É interessante a gente observar também que nesse movimento todo, em nenhum momento o ativo perdeu a nossa média vinho, que é a média lenta do Shimoku. Então, para quem está fazendo o trailing stop por essa média, está comprado até hoje pelo nosso gráfico semanal. Então, aqui o ativo poderia ter dado, aliás, deu oportunidade para quem estava de fora, claro, sempre reforço, gerenciar o risco de vocês é essencial para ficar vivo na bolsa de valores. Rompeu o topo anterior, rompeu a média e agora veio onde? Nas nossas médias de 200, exponencial de 200 e aritmética de 200. Já que ele veio trabalhar próximo dessas médias, é interessante que ele também continue a fechar acima dessas médias, ou seja, a nossa média aritmética de 200 para essa semana, por enquanto estamos aqui na região dos R$ 7,53, até vou colocar aqui correto, estava 7,52, 7,53, e a nossa exponencial de 200 aqui na região dos R$ 8,00. São as médias de 200 no semanal, importante também tê-las no gráfico, porque muitas vezes o ativo pode encontrar algum tipo de resistência nessas médias. Claro, é o semanal, não é o diário, muitas pessoas vão trabalhar mais com essas médias de 200 no diário, mas a gente gosta de trazer também no semanal. Chama a nossa atenção também esse topo, aqui essa região de resistência que deixou com máxima de R$ 8,42. Até vou colocar aqui um zoom out para mostrar para vocês. A máxima que tivemos aqui em novembro de 21, R$ 8,42. Vamos ver se já bateu 8,42, ó. Já chegou nessa região. Pode ser que seja também uma região de resistência. Vamos deixar desenhado aqui o nosso gráfico. Vou colocar aqui para vocês aqui essa região para a gente deixar aqui, olha só, desenhado no nosso gráfico. Uma região de resistência anterior, pode ser, olha só, tocou exatamente. Vamos ver como o ativo vai trabalhar, porque toca numa região de resistência anterior, estamos próximos da média dos 200. Interessante fechar acima de todas as médias. Então é interessante essa semana CAB3 fechar de preferência acima dos R$ 8,00, porque aí também fecha acima das médias de 200. Vamos trazer também rapidamente o nosso ADX DMI para a gente mostrar para vocês como ficou aqui o nosso ADX DMI. Trazer aqui para vocês, dar um zoom. Olha só, o ativo
o nosso ADX desacelerou, foi enfraquecendo, enfraquecendo. Na semana de 25 de setembro, o vermelho ficou acima do verde. Na semana seguinte, poderia ter realizado alguma parcial ou estopar a operação compradora, mas a partir da semana de 23 de outubro, fez o cruzamento do verde com o vermelho e depois na semana de 30 de outubro, continuou esse cruzamento, ou seja, foi ficando mais forte. Depois, olha só, o nosso ADX começou a apontar para cima, acima do nível de 30, aqui na semana de 6 de novembro, ou seja, para quem também gosta de trabalhar com ADX DMI, poderia ter realizado algum tipo de compra. Percebam também que essa região está verde, ou seja, nosso IFR está acima do nível de 60, aqui também ele ficou branco, ou seja, acima do nível de 50, há muito tempo que o nosso IFR não fica abaixo do nível de 50, desde, olha só, da semana de 3 de abril. Para quem já acompanha nosso canal, a gente sempre conversa que quando ele fica com nível abaixo de 50, ele fica com fundo vermelho, acima do nível de 50 fica branco, e acima do nível de 60 ele fica verde. São apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. A ideia do nosso vídeo e do nosso canal é pensar sempre mais no médio e longo prazo, estudar gráfico semanal e é sempre, se possível, também o nosso gráfico mensal. Forte abraço, bons investimentos e até uma próxima.